E aí, pessoal, hoje a gente vai mergulhar de cabeça no Guia do Jogador de Lobisomem, o Apocalipse, para entender como pegar uma ideia de jogo e transformar numa saga de verdade, uma saga lendária. A ideia aqui é ir muito além das regras e fuçar na alma da narrativa. Ok, vamos começar com essa citação do guia que, olha, já bota sarrafo lá em cima. A parada não é só sobre vencer lutas, sabe? É sobre criar um laço, uma conexão emocional tão forte que a perda de um personagem seja sentida de verdade por todo o grupo. Esse é o nosso ponto de partida. E essa é a grande pergunta que a gente vai tentar responder. Como é que se sai de uma ficha cheia de números para criar um nome que vai ser lembrado, que vai virar a história contada ao redor da fogueira do Caerne? O guia, felizmente, nos dá um mapa para isso. Então, nosso primeiro passo é focar na criação dos personagens. O guia insiste, bate na tecla de que a base de uma crônica incrível é ter personagens que importam, que têm peso, que têm alma. Vamos ver como se faz isso. Agora, esse slide mostra um contraste que é fundamental. De um lado, a gente tem o que o guia basicamente implora para a gente evitar. O personagem que é só uma máquina de combate, um amontoado de estatísticas feito para passar de fase. Do outro, está o nosso objetivo, a lenda. Um personagem que tem uma vida interior rica, cujas atitudes ecoam na história e na memória do grupo. A grande diferença é que uma lenda não se define por quantos inimigos ela derruba, mas pelo impacto que ela causa no mundo e nas pessoas ao redor. E aqui está o pulo do gato para conseguir isso. Entender o lobo interior. O guia sempre nos lembra que não estamos interpretando só um humano que vira bicho. É preciso vestir a pele do lobo, enxergar o mundo pelos cheiros, pelos instintos, pela caça. É essa dualidade, essa tensão constante entre a razão humana e o instinto selvagem que dá aos personagens Garou a sua profundidade. Bom, vamos para o próximo ponto e ver como isso se encaixa no mundo do jogo. Depois de forjar a lenda, pessoal, é hora de jogar essa lenda num cenário cheio de perigos, cheio de segredos que, olha, precisam ser gerenciados com muito, mas muito cuidado. E o conceito mais básico aqui é o véu, que é mantido pelo tal do delírio. Essa barreira mental é o que protege os Garou, mas, ao mesmo tempo, é o que os isola. É por causa disso que a guerra contra o Airme acontece nas sombras. Qualquer deslize, qualquer ação em público pode rasgar esse véu e as consequências são sempre desastrosas. Proteger o véu no meio do combate exige tática, não é só força bruta. O guia sugere uma abordagem quase cirúrgica. Primeiro, tem que ser rápido, neutralizar a ameaça antes que chame atenção. Segundo, controlar a fúria, para não sair destruindo o bairro inteiro. E terceiro, talvez o mais importante, é apagar os rastros, garantir que o mundo dos humanos continue sem saber de nada. E por falar em ferramentas narrativas, a Umbra é uma das mais poderosas do jogo. Ela não é só um atalho para viajar mais rápido, não. O guia descreve a Umbra como uma dimensão espelhada, um lugar lotado de entidades, de histórias, de perigos, que podem e devem ser usados para dar mais cor e profundidade para a crônica. E esse slide aqui ilustra bem a diversidade da Umbra. A gente tem desde os espíritos animais, que são quase como parentes distantes, até os espíritos lendários, que exigem respeito, mas podem se tornar aliados poderosíssimos. E, claro, os espíritos da Wild, a força do caos puro. São imprevisíveis, perigosos, mas também são fontes de um poder absurdo. Cada um desses espíritos pode ser um gancho para uma aventura nova, um patrono ou um inimigo terrível. Chegamos na nossa parte final, para amarrar tudo isso. Agora que a gente já entendeu o personagem e o mundo, como é que se tece uma saga que seja madura, que tenha impacto e que fique na memória? A resposta do guia é bem direta, abraçando os temas sombrios do cenário. Essa citação é um soco no estômago, né? E a intenção é essa mesma. Ela joga na nossa cara a realidade moralmente cinzenta da guerra dos Garou. Não tem herói de capa branca aqui. O que tem é sacrifício, escolha difícil e sangue nas garras. E esses aqui são os pilares de uma crônica madura segundo o guia. A luta desesperada de uma espécie que está sumindo. O fardo da fúria que pode transformar um herói num monstro num piscar de olhos. A ambiguidade moral onde o bem maior às vezes exige atos terríveis. A certeza de que inocentes vão morrer no meio do fogo cruzado. E por fim, o preço psicológico de tudo isso, o Arano. O Harano é o reflexo final de todos esses temas. É a depressão espiritual que pode simplesmente consumir um guerreiro que já viu e já fez coisas demais.
Não é uma fraqueza, mas uma consequência trágica da guerra. E incluir a ameaça do Harano na história eleva os riscos a um nível muito mais pessoal, muito mais profundo. Mas, com tanto tema pesado, o guia nos lembra de algo que é essencial: a colaboração. A regra de prata, que é basicamente converse com quem narra, é o alicerce de tudo. Uma saga épica se constrói em conjunto, com muita comunicação e confiança, para garantir que a jornada, por mais sombria que seja, vale a pena para todo mundo na mesa. E a gente termina com essa pergunta. No fim das contas, é sobre isso. O cenário é sombrio, a luta é desesperada, mas é nesse caldeirão que as grandes lendas são forjadas. A questão que o guia deixa no ar é: que tipo de lenda vão contar sobre os feitos dos personagens quando a batalha final finalmente chegar?